Certo. Então, boa tarde a todos. Hoje iremos, então, continuar o que estávamos vendo na aula passada com relação à função logarítmica, né? Funções logaritmos ou função logarítmica e as funções exponenciais, tá bom? Eu não consegui perguntar ao André, não tive tempo para saber se vocês, como é que estava o quórum lá na monitoria, para saber se os senhores frequentaram, para saber se vocês conseguiram fazer as questões, mas é importante que trabalhem com eles, tá? Essa parte introdutória, para que quando de fato entrarmos nos limites, não fiquemos com dúvidas nas partes estruturais da nossa matéria. Então, vimos as composições, vimos funções inversas, pares, ímpares, monótonas, as funções definidas arbitrariamente. Tá? É importante que isso aqui tudo já esteja claro para vocês, pessoal. Função exponencial e vimos os logaritmos, tá? Com esses exercícios. Vocês fizeram essas questões com o André e com a Gabi, pessoal? Com a Gabi, a gente fez a lista 1 só. Aí só semana que vem a gente vai fazer a lista 2. Ah, mas essas dos slides aqui, vocês fizeram com eles? Essas questões, vocês tentaram fazer as questões dos slides aqui para ver se tinha alguma dificuldade? Eu também ainda não. É bom dar uma olhadinha para aproveitar o final de semana para tentar colocar em dia, tá? E aí nós paramos, então, Ana, Luísa, Letícia, Raquel, Mariana, Felipe, com I, com E, João Pedro, José. Nós paramos exatamente nessa parte daqui com relação à função log, tá? Na base E. Vou desligar aqui minha câmera porque está congelando. Então, eu falei para vocês que quando a gente tem uma função logarítmica, né, ou função dos números logaritmos com a base exponencial, a gente denota por ln. Tá? O ln justamente significa, ln de x, significa o log, tá, de uma variável x na base E. E a função logarítmica, ela é a função inversa da exponencial. Eu quero dizer, se a função exponencial ela é do tipo f de x igual a elevado a x, como está escrito aqui, sendo que ela tem essas duas condições, né? O a maior do que 1, você vai ter essa concavidade e a função monótona estritamente crescente. Reparem que os conteúdos eles estão agregados, né? A gente está utilizando agora todas as ferramentas. E se o a for entre 0 e 1, a gente tem uma função com concavidade para cima, só que ela é estritamente monótona decrescente. Ah, professor, o A negativo. Não pode, não posso fazer um A negativo aqui no nosso caso. Professor, o A é igual a zero, né? Também não me interessa o A igual a zero, também não me interessa o A igual a 1, né? 0 elevado a qualquer número real, vamos continuar com 0, e 1 elevado a qualquer número real, vamos ter 1. Então, 0 e 1 não me importa, por isso que aqui o nosso intervalo ele é aberto, tá vendo? Não tem menor ou igual, ele é simplesmente menor dos dois lados. Então, não me interessa o 0, não me interessa o 1, somente entre 0 e 1. Maior do que 1 a gente tem esse caso de cima, menor do que 1 esse caso de baixo. Tá? E f de x igual a elevado a x, falamos que era uma função exponencial. A função inversa, f menos 1 de x, como é que eu faço, né? Olha, eu sei que y é igual a elevado a x, e eu falei para vocês que a função inversa eu devo fazer o quê? Trocar o y pelo x. X é igual a elevado a y. X é igual a elevado a y. Se eu fizer o log dos dois lados, log aqui e log aqui, a gente fala que, né, o meu log de x é igual... Como é que eu faço o log de a elevado a y? É y log de a. Lembram disso, pessoal? Então, y vai ser igual ao log de x, tá? Sobre o log de a. Então, a nossa função log, função logarítmica, é a função inversa, tá bom? Da nossa função exponencial. Professor, mas você nem checou aqui se a função exponencial ela tinha inversa. Alguém aqui lembra qual é o critério para que a função tenha inversa?
Ela tem que ser objetiva? Isso aí, ela tem que ser objetiva. E aí nós falamos, né, que todas as funções reais, por convenção, são sobrejetivas. Então, para saber se ela é inversível, né, ou invertível, as duas estão corretas, a gente só tem que saber se a função é injetora. Lembrando que na injetora, quem leva a flecha só leva a flecha de um ponto. Né? Eu não tenho esse caso daqui. Quem leva a flecha só leva a flecha de um ponto. E aí, olhando para o nosso caso aqui, pessoal, né, parece muito que ela é injetora, né? Quem leva a flecha só leva a flecha de um ponto. Então, justamente a função exponencial, ela sim tem função inversa. Alguém lembra da outra característica que nós falamos para que a função tenha inversa? Falamos de um outro caso também, vocês se lembram? Estritamente crescente ou decrescente? Isso, Assim. vamos ver se está aqui, ó. Aqui, a função estritamente monótona, cadê? Se a função é estritamente monótona, então f é injetiva. F é estritamente crescente, se somente se G é estritamente crescente, F é decrescente, se somente G é decrescente. Então, justamente o nosso teorema 1.4.1. Se a função f é estritamente monótona, seja crescente ou decrescente, então f é injetiva. E se ela é injetiva, ela vai ter inversa por ser função real. E é justamente aqui, ó, ela é estritamente monótona, então ela é uma função injetiva, por isso que ela tem inversa. A inversa de a elevado a x, quanto é que é o log de x sobre o log de a. Y é igual a a elevado a x, tá? A gente, inclusive, pode fazer assim, ó, deixa eu tentar fazer de uma forma melhor aqui. A gente pode falar aqui 10, né, elevado a y log de a também é igual a x. É uma outra forma também de escrever a nossa função logarítmica. Então, o que vocês precisam saber é que, de fato, a função logarítmica é a inversa de uma função exponencial. O gráfico de y igual a log de x é dado por esse carinha daqui. Tá bom? E aí, mestre, você falou para a gente que existe uma função, né, com a base diferente da base 10. Né? O log de x na base E é o ln, ln de x. O log de x na base 10 é justamente o log de x. Tá? Ah, professor, posso ter log de x na base 14? Pode, aluno. Você pode ter aqui, essa base pertence aos reais, tá? Pode ser qualquer número. Reparem que nós temos aqui, ó, o nosso log de b na base A é igual a C. Log de b na base A é igual a C. Então, A elevado a C é igual a B. Reparem que o nosso B, as condições, né, para o nosso log. O nosso B ele tem que ser maior do que zero, né? Então, A elevado a C, independente do C, esse cara aqui sempre tem que ser maior do que zero. E também não pode ser zero, né, gente? Como é que eu faço para levar um número a um número real que dá zero? Não tem como. Né? Pensa aí, 3 elevado a quanto que vai dar zero? Não dá. Então, B é sempre maior do que zero. E também não pode ser negativo, né? 3 elevado a quanto que vai dar um número negativo? Não dá. Então, por isso, ó, as características do log é que o B tem que ser maior do que zero, ok? O A ele tem que ser maior do que zero também, e diferente de 1. Porque se for 1, né, 1 elevado a qualquer coisa vai ser 1. E também não pode ser zero, porque, obviamente, né, zero elevado a qualquer coisa vai dar zero. Então, as características é que o B tem que ser maior do que zero, e o A também tem que ser maior do que zero, diferente de 1. Então, é maior do que zero, diferente de 1, vocês já sabem quais são os elementos. Aí, nós vimos o seguinte, professor, por que a gente tem essa base tão expressiva aí dos LNs, né? Por que a gente não trabalha sempre com o log na base 10? Então, vem a ideia, então, da criação, né, desse número neperiano. Como assim, mestre, uma criação? É justamente, pessoal, uma criação matemática, tá? Ela foi uma criação na época lá do René Descartes, ela buscava, né, era na verdade, uma solução em busca de um problema. Eles não tinham ainda um problema para aplicar o número neperiano.
E aí essa solução ficou pronta por muitos anos, até os dias de hoje, que nós empregamos o ln, né? Desculpa, na base exponencial, na base E, para uma infinidade de soluções matemáticas. A gente consegue simplificar muitas equações fazendo justamente o ln, ao invés do log na base 10. E aí, como é que a gente obtém esse número neperiano? Como é que esse número surgiu? Como é que foi essa criação? Ele é denominado como base exponencial natural, tá? Por isso o ln de ser n de natural, e é um número irracional. Lembra, assim como π, 3,14, 15, 6, 8, o E também, esse número de base exponencial natural, ele também é um número irracional, e ele vale essa grandeza aí com 2, 4, 6, 8, aí temos mais ou menos 12 casos decimais. Né? Quando for aproximar, vocês sempre aproximem, por gentileza, por 2,71, né? Na verdade, 2,72, que depois do 1 vem o 8. Se você quer trincar o seu número aqui, né? Na verdade, se você quer truncar o seu número aqui, você tem que olhar para o lado direito. Se esse número for maior ou igual a 5, então você soma mais um aqui. Então, por isso que a gente aproxima o E como 2,72. Né? Se você olhar, você quer truncar o número aqui nesse caso, né, no 1, e aqui do lado for um número 0, 1, 2, 3 ou 4, você mantém 1. Então, se fosse 2,71, se fosse 0, né, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, para truncar ele com duas casas decimais, vira 2,71. Agora, se fosse 2,71, e aí depois eu tiver 5, 6, 7, 8 ou 9, todos esses números depois do 1, né, independente desse cara aqui, você vai somar mais um. Então, ficaria como 2,72. Essa é a forma correta de arredondar, tá bom? Mas se aqui fosse 2, e aqui fosse 5, 6, 7, 8, ficaria 2,73. Professor, se aqui fosse 9, e aqui do lado fosse 5, 6, 7, 8, daria 2,80. Tá bom, gente? Essa é a forma correta de processo de arredondamento. E aí esse número ele surge justamente pela área compreendida entre a curva 1 sobre x. Tá? Se eu fizer lá na frente o processo de cálculo da área da curva 1 sobre x, entre o ponto 1 e x, nós vamos ver que a área, né, essa região sobre esse gráfico aqui, ela é justamente o número 2,718, tá bom? E aí a gente tem algumas aplicações, né? Antes a gente vai falar um pouquinho do GeoGebra, para entender também o que acontece quando a gente varia, né? Log de 10 no x, log de x na base E, um log de x na base 14. Vamos ver o que muda no gráfico. Né? Assim como o a elevado a x. Né? O que acontece quando a é maior do que 1? O a está entre 0 e 1. Mas aqui, adiantando para vocês, nós temos alguns problemas, né? E soluções utilizando a exponencial. Por que, mestre, você falou que era uma solução em busca de um problema e não era um problema em busca de uma solução? Porque o crescimento matemático lá no século passado, no século retrasado, ele foi tão forte, tão exponencial, e era muita solução que não tinha problema ainda. Eles resolviam muitas coisas que ainda não tinham uma aplicabilidade. Assim como o laser, né? O laser, que é o Light Amplification by Stimulation of Emission Radiation, que é a amplificação de luz, né, por estimulação de radiação emitida. Quando o cara inventou isso aqui, ele ganhou inclusive o Prêmio Nobel de Física, era um feixe de luz, né, colimado, vermelho, e não tinha uma aplicabilidade. O pessoal hoje utiliza para apontador de PowerPoint, mas também a gente utiliza hoje para fazer cirurgia, utiliza para remoção de tatuagem, utiliza para remoção de células cancerígenas, utiliza para fazer o nivelamento, né, de superfície na área de engenharia civil, as barragens lá das usinas hidrelétricas, né, as mais recentes, você tem para verificar aqui, né, se a barragem está sofrendo a força da água, se ela está se deslocando. Até então você tinha um pêndulo enorme que ficava na altura da barragem, tinha um peso lá embaixo e você verificava, né? Era uma pessoa que ia lá, um responsável, e verificava o movimento desse pêndulo aqui, era nanômetros. Hoje em dia você pode colocar um laser, né?
Você coloca um laser colimado lá para baixo e vê, né, de acordo com a força da água, se você vai ter esse deslocamento do laser ou não. Muitas outras aplicabilidades, né, gente? Aplicações na área de transmissão de dados, todo mundo já ouviu falar em cabos de fibra ótica, internet de fibra ótica, tudo isso hoje em dia é realizado graças ao laser. E que, assim como o número foi uma solução que existia e não tinha um problema para ser aplicado, tá? Então, só para vocês falarem que não é uma coisa tão fora da realidade assim. E, inclusive, para o mal, né? Hoje em dia o pessoal usa laser para brincar e joga o laser na cara do goleiro lá no Maracanã. E também o pessoal tem, agora com esses lasers mais potentes aí, o verde, né? Que tem uma distância maior de alcance, o pessoal mira para o céu e vê um avião, acho que está fazendo alguma coisa de brincadeira, mas atrapalha o piloto lá na hora da aviação. Então, o pessoal usa tanto para o bom e para o mal. E aí, aqui na nossa área da saúde, da área da biomedicina, a gente pode aplicar o número E, né, o número de base exponencial natural, como modelagem de diversos fenômenos físico-biológicos, tá? Químicos também. Os crescimentos de bactérias, crescimentos de protozoários, se a gente conseguir manter o nível de cultivo, né, a temperatura ambiente, as condições naturais lá de temperatura e pressão, até o momento que elas têm a propensão para o crescimento, né, uma condição propícia para o cultivo, você pode ver que elas têm um crescimento exponencial, né? Parece que é uma reta, mas se você modelar ela exponencialmente, você vai ver que a sua função vai passar por um maior número de pontos. Então, aí está uma outra aplicação da função exponencial da nossa área. Tá aqui um exemplo, olha. Inicialmente, o número de bactérias em uma cultura era de 400. Sabendo-se que o valor dobra a cada 3 horas, e que o número de indivíduos pode ser expresso por, então, o número de indivíduos, N de T, é 400 vezes 2 elevado a T sobre 3, né, T sobre 3. Qual é o número de bactérias presentes nessa cultura depois de 24 horas? Olha, se ele está falando para você que o número de bactérias em uma cultura é de 400 primeiro, né, 400 bactérias iniciais, por quê? Quando você faz T igual a zero aqui, eu tenho, então, o número de bactérias inicial. Então, eu vou fazer 400 vezes 2 elevado a 0 sobre 3. 0 sobre 3 dá 0. 2 elevado a 0 dá 1. Então, 400 vezes 1, 400. Então, de fato, N de 0 vale 400. Tá? 400 bactérias. Não esqueça também na prova, pessoal, de colocar a unidade aqui. São 400 aqui, 400 bactérias. Tá? Importante. Tá bom, professor, eu coloquei aí. Aí ele pergunta, o valor dobra a cada 3 horas. A cada 3 horas ele dobra. Então, olha como é que é a nossa modelagem. Então, 0 hora era o inicial, 400. Se eu fizer N de 3, passaram 3 horas. Beleza, passaram 3 horas. Se eram 400, mestre, passaram 3 horas, eu espero que tenha 800, né? Dobrei. Vamos ver se é isso? 400 vezes 2, T. T é 3. 3 sobre 3, pessoal, vai dar 1. 2 elevado a 1 vai dar 2. 400 vezes 2, 800. Então, realmente, a nossa modelagem está boa. Se passarem 6 horas, qual vai ser o nosso número de bactérias? 400 vezes 2 elevado a 6 sobre 3. 6 dividido por 3, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16. Então, ele dobrou. 400 vezes 2, 800. 800 vezes 2, 1.600. Nossa modelagem está certa. O objetivo, né, um dos objetivos do nosso curso é justamente fazer com que os senhores consigam olhar esse nosso problema matemático aqui. Deixa eu tentar apagar aqui, né, a nossa função. Então, você, profissional aí, futuro biomédico, você vai olhar para esse problema matemático e você tem que ter na sua cabeça, né, que você vai conseguir solucioná-lo por meio, né, de uma modelagem matemática. Um dos nossos focos é esse. Então, você vai, por exemplo, né, no seu cultivo lá, na famosa placa de Petri, fazer essa realização das bactérias. E aí você vai contar lá no seu aparelho, né, microscópio de varredura, microscópio atômico de varredura. Ah, eu vi lá, 400 bactérias inicial. Então, você vai colocar aqui, N0, 400. N3,
800. N4, 1.600. Aí você vai ver, pô, será que isso é uma reta, pessoal? 0, né? Você vai tentar fazer lá no seu caderninho lá de laboratório. Aqui é o tempo, aqui é o número de bactérias que depende do tempo. Então, 0 é aqui, 3 é aqui, que seria 6, né? 3, 6, 9. Aí, para 0 deu 400. 400. Para 3, deu 800. Para 6, deu 1.600. Você vai tentar fazer isso aqui aproximado por uma reta? Não, né? Você vai tentar aproximar isso por uma exponencial. E aí você vai ser um profissional que vai conseguir pensar, né, em uma modelagem do tipo exponencial. Professor, mas exponencial na base aí você vai ter que pensar, aluno. Vai depender do seu cultivo, do que está acontecendo lá no seu experimento. Eu sei que inicialmente eu tenho que ter 400. 400. Então eu já sei que aqui eu tenho que ter uma estrelinha, uma exponencial, que vai levar alguma coisa, que quando o t der 0, só sobre esse. Só sobre esse. Então eu faço o nosso famoso t, coloco o t aqui na estrelinha. Só que eu tenho que pensar que ele dobra a cada 3 horas. Então eu tenho que pensar em alguma forma que esse cara aqui eu multiplique por 2. Então a nossa estrelinha, no caso, vai ser o próprio 2, que ele vai dobrar, né, a cada 3 horas. E, por exemplo, quando o t for 0, né, aqui eu vou ter 400. Quando o t for 3, eu vou precisar multiplicar por 2. Então, quando o t for 3, eu quero anular o t. Então, eu coloco aqui um t sobre 3. Que aí, o que vai acontecer? Né? Quando o t for 0, vai dar 400. Quando o t for 3, vai dar 3 sobre 3, vai dar 1. Aí, eu vou multiplicar por 2. Ó. Quando o t for 6, vai dar 6 sobre 3, vai dar 2. Vai ficar 2 ao quadrado. Então, eu multiplico por 2 duas vezes. Então, dobra 2 vezes, multiplica por 4. E aí sim você chega na sua modelagem, tá? Que é o 400 vezes 2 elevado a t sobre 3. Então aqui, claro que já com a equação fica fácil, né? Qual é o número de bactérias presentes nessa cultura depois de 24 horas? Então aqui a gente resolve fazendo o quê? N de 24. Né? Então seria 400 vezes 2 elevado a 24 terços. 24 terços, pessoal, dá 8. 2 elevado a 8, quanto dá? Vamos lá, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128 e depois temos 256, né? Então aqui teremos 256 vezes 400, se eu não tiver errado conta aí. 6 vezes 4, 24, 5 vezes 4, 20, 22, 4 vezes 2, 8, 10. Então teremos 102.400 bactérias após 24 horas. Tá? Depois de 24 horas, na verdade, 24 horas teremos 102.400. Após as 24 horas, depois, né, de 24 horas, teremos maior do que isso. Então, tome cuidado aí com a pegadinha também. Ele perguntou, depois de 24 horas. Depois de 24 horas, teremos mais do que 102.400 bactérias. Tá? Quando der 24 horas, teremos exatamente 102.400. Depois, teremos mais do que 102.400 bactérias. Tá, gente? Deu para entender uma aplicação do nosso exponencial. Repare que aqui, né, o nosso exponencial ele tem base 2. Aqui, o nosso A ele é igual a 2. Se ele é igual a 2, a função é estritamente crescente. Ó. Olha para cá. É maior do que 1. Tá bom? Ah, professor, eu estou vendo que as bactérias estão morrendo porque eu aumentei a temperatura, desregulou alguma coisa que não está favorecendo o filo ali, o crescimento do filo. O que vai acontecer? Você vai modelar aqui, pessoal, com uma base positiva? Não, né? Você vai colocar o quê? Um A entre 0 e 1. Um A entre 0 e 1, você vai ter, então, um estritamente decrescente. Então, por exemplo, se você sabe que ela está diminuindo com o tempo, porque eu medi e eu estou vendo que ela está se deteriorando com o tempo, aqui você não vai colocar 2, você vai colocar, por exemplo, 0,5, né? Tem outra forma, professor, de fazer isso sem colocar um número entre 0 e 1? Tem sim, aluno.
Você também pode fazer 400 vezes 2, e aqui você coloca o número negativo, menos t sobre 3, tá? Esse número negativo no exponencial faz com que você tenha aqui uma função estritamente decrescente. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok. Outra aplicação, né? Um outro problema envolvendo exponencial, já utiliza, reparem a diferença, aqui nós temos 2 elevado a t sobre 3, e aqui nós temos e elevado a 0,01 vezes t. A diferença é que aqui a base era 2, e aqui a base é 2,71. Professor, mas existe tanta diferença assim, o fato de ser 2 ou de ser 2,71? Sim, aluno, existe sim, muita diferença para falar a verdade. Olhem aqui, por favor. Populações humanas podem ser modeladas sobre curtos períodos de tempo utilizando a função de crescimento exponencial ilimitado. Cara, crescimento exponencial ilimitado. Você vai utilizar reto? Não, né? Já está falando que é exponencial. E se é um crescimento, já sabe que a sua base vai ter que ser maior do que 1. Entendi, mas a minha base vai ter que ser maior do que 1. 2, 3, isso. No caso, ele modelou com um exponencial. Se um país, né? Ficou faltando aqui um acento. Se um país tem uma população de 2 milhões no ano de 2000 e mantém, né, uma taxa de crescimento de 1% ao ano, então a sua população pode ser modelada por estime a população em 2010, 2020 e 2030. Novamente, né? Vocês devem ser capazes de obter esse problema aqui, ler o problema e modelar, chegar nessa nossa função. Aqui já está dada a função, claro que fica mais tranquilo. Professor, como é que ele modelou isso? Ele fez assim. N de T vai ser, então, o número de população, né? O número de pessoas no nosso mundo. E falamos que em 2000 nós tínhamos 2 milhões. 2000, nós tínhamos 2 milhões. E uma taxa que crescia 1% ao ano. Então, se em 2000 nós tínhamos 2 milhões, vamos colocar aqui em notação científica, tá, pessoal? Você não vai escrever 2 milhões, tá? Então, aqui você escreve assim, 2 vezes 10 elevado à sexta. Lembra lá, pessoal, do que o Farina falou das nossas notações científicas? O quilo, que é 10 ao cubo, né? O mega, que é 10 à sexta. O giga, que é 10 à nona. O mili, que é 10 a menos 3. O micro, que é 10 a menos 6. O nano, que é 10 a menos 9. O angstrom, lembra? Que é 10 a menos 10. Lembram disso? Então aqui nós vamos colocar o mega, 10 à sexta. 2 vezes 10 à sexta. Então em 2000 eu tinha 2 milhões. Mantém uma taxa de crescimento de 1% ao ano. Então a cada ano que passa eu tenho uma taxa de crescimento de 1%. Então 2001 eu vou crescer 1%. Então eu vou ter que multiplicar isso aqui. Se vai aumentar 1%, eu tenho que multiplicar por quanto? Multiplico isso por 1,01. Professor, se aumentasse 10%, eu ia multiplicar por quanto? Eu multiplicaria por 1,10. Mert, se aumentasse 50%, eu multiplicaria por 1,50. Se aumentasse 9%, pessoal, eu multiplicaria por 1,09. 90%, eu multiplicaria por 1,90. Professor, aumentou 100%. Aumentar 100%, pessoal, significa que você dobrou, tá? Então, vocês têm que ter noção aí dos nossa linguagem matemática. No caso aqui, aumenta 1%. Se aumenta 1%, eu vou multiplicar por 1,01. Tudo bem, professor? 1,01. Quanto é que vai dar isso? 2,02 vezes 10 à sexta. Tá bom? 2,02 vezes 10 à sexta, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, teremos 2, 0, 2 e 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4. Quanto é que dá isso aqui, pessoal? Temos 2 milhões. Então, no ano 2000, temos 2 milhões de pessoas. Tá bom. No ano de 2001, nós teremos 2 milhões, tá bom? E 20 mil pessoas. Tá claro? Aí depois, no ano 2002, nós vamos ter 2,02 vezes 10 a sexta vezes 1,01. Tá bom? E aí você vai fazendo isso exponencialmente. Vamos ver se vai bater certinho. No ano inicial, ele pegou aqui populações humanas sobre um curto período de tempo, utiliza a função de crescimento exponencial. Se um país tem uma população em 2000 e mantém uma taxa de crescimento, vamos fazer aqui no ano 0. No ano 0, professor, teremos 22 vezes E elevado a quanto? Teremos aqui 0 vezes 0,01, que dá 0. E elevado a 0 dá quanto, pessoal? Dá 1. Então, teremos 22. Professor, mas você está falando que no ano de 2000, você tem que ter 2 milhões. O que está errado aqui, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Será que eu tenho que fazer aqui, mestre? Será que eu tenho que fazer aqui o seguinte? 22 vezes E elevado a 0,01. No ano de 2000, será que eu tenho que botar 2000 aqui? Quanto é que seria? 0,01 é 1 sobre 100, né? 1, 2, 1 sobre 100, vezes 2000. Vezes 2000. Corto, isso aqui vai dar 20. Vai dar 20. E elevado a 20 vezes 22. Quanto é que dá essa conta aí, pessoal? Alguém pode fazer para mim? Professor, nesse caso você bota tipo na calculadora científica o E ou você faz tipo pi, leva em consideração que ele vale 2,71 e Tanto faz, Mari. Se você tem aí na sua calculadora científica o E, aí pode usar o E, que sua conta vai ficar mais exata. Se você só tem a calculadora normal de somar, subtrair, multiplicar e dividir, coloca 2,72 normal. Entendi. Entendeu? Obrigado. Nada. Vamos ver aqui, pessoal, como é que ficaria no nosso GeoGebra. Hoje o pessoal está com sono, já está perto do Natal, não está tão participativo. A gente coloca no GeoGebra e tenta dar uma acordada. Deixa eu parar de compartilhar. Oi? Aqui eu estou morando, tá ajudando muito. Eu quase não estou conseguindo te ouvir, por isso que eu também não estou respondendo, entendeu? Ah, entendi. Você mora onde? Eu moro em... Não, pera. Eu estou morando no Rio, mas eu estou em Angra. Ah, entendi. Aqui ainda não choveu muito não, mas pelos vídeos que eu vi aí na internet, nas redes sociais, tá caindo o mundo no Rio, né? Tá, 10 minutos de chuva aqui já alagou a rua. Tá vendo aí, pessoal, que vida chata, né? A gente tá aqui estudando, aí a Letícia tá aí, ó, lá nos barcos de Angra, tá nos botes famosos de Angra aí, na Praia do Dentista. O pessoal ficou com tanta raiva que fez até chover. Bote não, falei bote, né? É iate o nome. Aqui, vamos lá, vou compartilhar o GeoGebra para vocês. GeoGebra.org. Ô, professor, eu botei na calculadora, mas acho que eu botei na calculadora errado, deu um número monstruoso. Quanto deu? Mas vai ficar... Lembra que é para dar milhões, né? Isso, é isso mesmo. Então, deu milhões, então tá certinho.
Eu vou começar aqui a calculadora. Start Calculator. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Compartilhar uma janela. Compartilhar. Não, não é isso aqui não. Tem que compartilhar no... errado. Peraí, GeoGebra. Abrir no outro navegador. Start Calculator. Agora foi. Vai aparecer para vocês aí. GeoGebra. Pronto, apareceu aí, né? Então eu vou colocar aqui a nossa primeira função, que era 400, y igual a 400 vezes 2 elevado a, já me esqueci, x sobre 3. 2 elevado a x sobre 3. Escrevi errado. Quatrocentos vezes 2. 2 elevado a x sobre 3 vezes 400. Assim, né? Eu tenho que tirar o zoom, claro. Vocês viram aí o que aconteceu, né, gente? Eu tava com um zoom muito grande. Então, olha só, esse aqui seria então a modelagem do número de bactérias em uma cultura. Eu coloquei errado. O número de bactérias em uma cultura é a cada 3 horas, que eu falei para vocês que era 400 vezes 2 elevado a x sobre 3. Só que eu não estou entendendo porque ele fez o gráfico para cá. Que estranho. Escrevi alguma coisa errada? Não, né? Elevado a x sobre 3. Tá. Então, reparem o seguinte. Tirando bastante aqui, né? Essa função exponencial, ela é absurdamente, né, abrupta comparada com o 2 elevado a x sobre 3, né? A gente parte ali do nosso eixo negativo, né? E conforme a gente vai aumentando aqui a nossa base, né? O que vai acontecendo com a nossa função? Ela vai indo para a esquerda. Então, 3 elevado a x sobre 3, 4 elevado a x sobre 3, 100 elevado a x sobre 3. Reparem que a diferença é que esses números muito maiores, né, do que 100, no caso ali a gente tem 800, 400 vezes 2 elevado a x sobre 3, ele já não está passando aqui pelo ponto, né? Ó. Quando x é igual a 0, a gente vai passar pelo 1. Por que não vai passar mais pelo 1, professor? Porque agora a gente tem 400. Então, quando x for igual a 0, ele vai passar no eixo y aonde? No ponto 400. Ó. 2 elevado a 0 sobre 3 dá 0. 2 elevado a 0 vai dar 1. 1 vezes 400, 400. Então, aqui, se eu subir até o 400, ele vai estar tocando aqui o 400, que é o verde. Aí. Então, ele toca aqui, na nossa função, no nosso 400.
Então, para vocês terem uma ideia aí de como é que é o nosso as variações da função exponencial. Agora vamos colocar aqui o segundo caso das populações humanas, que era, vamos colocar aqui G igual a, vou ter G, né? Então, T igual a 22 exponencial elevado a 0,01x. Aqui eu não lembro se ele considera... Isso também é importante vocês checarem, pessoal. Geralmente a vírgula nossa é o ponto deles, tá? Então tem que ver no software aí qual é o correto. Ele aqui, nesse caso aqui, ele aceita os dois. Então aqui está a nossa modelagem, 22 vezes E elevado a 0,01x. A gente vê que ela é uma função estritamente crescente. E claro, quando o x for zero, ela vai tocar, né, o eixo y no ponto 22. Tá bom? Agora vamos ver o que acontece aqui, né? Nessa função, quando a gente muda, por exemplo, o nosso expoente. Se eu aumentar o expoente de 10, colocar 0,1, reparem que muda completamente, né? Do 0,1 para o 0, vou colocar uma outra função aqui, que 0,01. Se eu diminuir, né? Então, repare que a gente tem uma variação muito, muito abrupta, né? De uma forma geral, acontece aquilo que eu falei para vocês no slide anterior. Se eu tenho, deixa eu apagar aqui para poder usar as nossas letras originais. Se eu tenho um y igual a um a elevado a x, ver se eu consigo mudar aqui. É aqui, ó. Se o meu a, pessoal, presta atenção, deixa eu dar zoom. Se o meu a é igual a zero, não me importa, né? 0 elevado a qualquer número real, a gente vai ter ali o zero. Se o meu a está entre 0 e 1, a gente tem aquela função estritamente decrescente. Olha lá, meu a está entre 0 e 1, estritamente decrescente. 0,4, 0,6, 0,7. A diferença, como vocês estão vendo, né, que ela, quanto mais próxima de zero, reparem que a parte negativa, quanto mais próximo de zero, fica mais íngreme, fica com uma maior variação. 0,2, reparem a diferença do 0,2 para o 0,1. Ela vai ficando mais íngreme. Agora, quanto mais próximo de 1, né, ela vai tendo uma variação menos íngreme, ela vai variando mais devagar. 0,9 varia bem pouquinho. 0,7 já varia bem mais rápido. 0,6, 0,3, 0,1. Tá? Quando for 1, pessoal, também não me interessa, vai dar y igual a 1. E quando for maior do que 1, ela vai ser estritamente crescente. Ó, estritamente crescente, tá vendo? A diferença é que, quanto mais próximo de 1 pelo lado direito, ela vai ficando mais lenta. Quando eu vou aumentando, repare que ela vai ficando mais íngreme. Ó. Ela tem maior variação. Então, quanto mais longe de 1, né, ela tem maior variação. Quanto mais próximo de 0, ela também tem maior variação. A diferença é que quanto mais próximo de 0 é uma variação negativa, porque ela é estritamente decrescente, e quanto mais próximo de um número muito grande, né, um número infinito, ela vai ficando mais íngreme também, só que crescente, estritamente crescente. Ok? Ficou claro isso aqui? Professor, negativo? Não dá, né, aluno? Negativo eu não tenho como fazer menos algum número elevado a x, porque não tem log de número negativo. Ok? Agora, mestre, substitui o a aí. Ih, congelou meu computador. Calma aí que meu drive travou. Voltou. Agora vamos substituir o a elevado a x, tá, por e elevado a x. Igual e elevado a x. Deixa eu fiz besteira, né? Y igual a e elevado a x. Olha só, o e elevado a x é óbvio, né, que é parecido com uma função
desse nosso tipo aqui. Olha só. Se eu colocar 5, é essa em roxo, tá, pessoal? Eu vou diminuindo aqui a minha base. Vou colocar 4. Repare que ela está indo para a seta, para a nossa curva em cinza, né? Aqui, ó. O em cinza é quando é 2.7, que é justamente o A, né? 2.71718. E aí, quando eu vou diminuindo, eu, claro, até chegar no 1, eu tenho uma variação menor. E aí, quando chega no 0, entre 0 e 1, aí ela começa a decrescer. Tá? Então, para ninguém ficar assustado com E elevado a x ou A elevado a x, vocês estão vendo aqui o que é. Professor, faz aí E elevado a menos x. O que vai acontecer com E elevado a menos x? Se o E elevado a x, né, pessoal, lembra? É um A. O A é 2.718. Então, o A é maior do que 1. Então, ela é estritamente crescente. Claro que se eu colocar E elevado a menos x, agora eu tenho uma função estritamente decrescente. Tá bom? E aí, professor, o que acontece se eu fizer igual lá, ó, o A elevado a menos x? Vamos colocar aqui um menos. A elevado a menos x. Ó, claro, né? A elevado a menos x. Por que eu botei aqui 1.6? Ah, tá. A elevado a menos x. Se eu chegar ali perto do E, que é 2.7, é claro que ele vai ficar sobreposto, né? Se eu for colocando agora, reparem, por favor, maior do que 1, mais próximo de 1, é o mesmo comportamento. Ele vai ficando menos íngreme, tá? Até que chega num que não me interessa. Não me interessa. Só que reparem agora, pessoal, quando está entre 0 e 1, o que aconteceu? Né? Quando eu tenho um A elevado a menos x, entre 0 e 1, ele tem um comportamento crescente. Ó. E maior do que 1 tem um comportamento decrescente. Vocês estão vendo que é o oposto? Vou fazer de novo. O A elevado a x, quando o A está entre 0 e 1, é estritamente decrescente. Quando é maior do que 1, estritamente crescente. Vou mudar agora, hein? Vou colocar menos x. O menos x, ele inverte a função. Maior do que 1 agora é estritamente decrescente. E entre 0 e 1, agora é estritamente crescente. Tá? Então, esse é o comportamento da função. Mestre, o que acontece quando a gente multiplica aqui, ó, o E, né? E elevado a x é isso. O que acontece quando a gente multiplica aqui em cima por um número maior do que 1? 2. Ele, claro, né, aluno? Ele só muda ali, ó, a nossa inclinação. 50, mestre. Está bem vertical. Se eu colocar um número entre 0 e 1, professor? 0.5. Diminui aí, professor. 0.05. Tá vendo? Quanto mais próximo de 0, né? Menos inclinado, menos íngreme, menor é a variação. 0.1. Ok? Claro, né, pessoal? Se eu colocar agora menos 0.1, o que vai acontecer? Ela vai ter o outro comportamento. Era estritamente crescente entre 0 e 1, agora é estritamente decrescente. Se eu colocar aí, professor, um número agora maior do que 1, vamos colocar aí menos 2. Lá. Estritamente decrescente. Tá, gente? Ficou alguma dúvida aqui nessa parte da manipulação das funções? Tá tranquilo, professor. Tá, beleza. Aqui, mais um caso, né? Eu já falei. Deixa eu ver aqui. Naquele caso que nós tínhamos x sobre 3, pessoal, né? X sobre 3, né? É 1 sobre 3 dá 0.33, né? Então, 0.333 seria esse caso daqui. Então, nenhum mistério. Vamos ver esse outro caso aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar. Aqui, ó. Opa, não foi não.
elevado a favor 1. Aqui mudou completamente, tá, gente? Quando a gente coloca isso tudo que eu estou falando vale para x, né? Positivo ou negativo. Mas quando eu coloco uma fração com x no denominador, a gente já tem outro comportamento. Essas funções nós vamos ver mais à frente. Tá? Se eu colocar aqui 100, não, 100 foi muito, né? 10. Elas, na verdade, são funções que representam processos isotérmicos, né? Vou aqui 10 vezes isso. Então, são funções que representam, a gente vai ver em biofísica lá, processos isotérmicos. Tá? Então, é o que eu quero que vocês tenham essa ideia. A elevado a x, beleza. O A entre 0 e 1, professor, o que vai acontecer com A entre 0 e 1, quando é A elevado a x? A entre 0 e 1, ele vai ser estritamente decrescente. Admite inversa, porque ela é monótona, e aí a inversa dela vai ser o log. O A maior do que 1 é estritamente crescente. Aí eu faço A elevado a menos x. A elevado a menos x. Quando o meu A agora está entre 0 e 1, inverte, né? Ela é estritamente crescente. E quando o meu A é maior do que 1, agora ela é estritamente decrescente. Ok? Que foi o que nós fizemos aqui embaixo. Tá? Então, acho que ficou claro para todos. Se quiser que eu repita, fala aí, hein, pessoal. Para a apresentação. Não, professor, eu queria só que você mostrasse como é que você fez esse negócio do GeoGebra que dá para ficar mudando o valor do ar. Porque eu não sei fazer isso. Ah, Mari, você no GeoGebra, aqui, ó. Uma guia, Você para de apresentar. compartilhar. Aqui, ó, você tem que definir como uma constante, né? Geralmente o A ele considera como constante. Então, você escreve assim, y é igual a x. Quando der um Enter, quando você... Deixa eu apagar tudo, né? Porque ele já está viciado aqui. Apagar, apagar. Então, você coloca lá, ó, y igual a ax. Quando você dá um Enter, ele já cria esse carinha aqui em cima. Ah, tá. Aí você pode ir variando aqui, ó. Ah, legal. Tá vendo? E você pode mudar o passo. Você clica em cima do 5, aí vai aparecer aqui passo. Você pode colocar, ó, 100. Clica no outro menos 5, menos 100. Dá um Enter. Aí você pode dar um play aqui, ó. E ele mostra Ah, que maneiro. a variação, tá vendo? Então Legal. ele tem todo esse comportamento. Acho que aqui você consegue mudar a velocidade. Então isso é bom para vocês entenderem o comportamento da função. Por exemplo, lá x ao quadrado, né? Também tem a mesma ideia. O que acontece lá, né? O A negativo com cavidade para baixo e o A positivo com cavidade para cima. Eu acho que consegue botar mais, né? Deixa eu ver, mais bx mais c. Não sei se ele reconhece. Não, é uma entrada por vez só, Mari. Só pode colocar uma constante. Ou não. Vamos ver aqui. Tá vendo? Pode colocar mais de uma sim. Eu nem sabia desse exemplo. Deixa eu voltar aqui para o 5. 5 menos 5. Não foi? Enter. Vou colocar aqui no 0. Vou colocar aqui no 0. Vou colocar aqui ax2 mais bx c.
G igual a x2 mais bx. Apagar esse cara daqui. Aqui não foi igual, vamos botar aqui. Tá vendo, Mário? Dá para mudar os dois sim ao mesmo tempo, ó. Então você consegue mudar o A, ó, Interessante. e o B também dá para mudar. E dá para mudar o C também. Vamos ver aqui. Colocar C igual a 0. E vamos colocar, apagar esse cara. Claro que você tem que botar sempre as constantes antes, tá vendo? E você coloca a entrada depois. Então eu coloquei A, B e C. Coloca todo mundo como 0. 0. 0 e 0. Aí aqui você coloca, né, C igual a 0, aí escreve Y igual a x2 mais bx mais c. Dá um Enter. É claro que deu 0, 0, 0, mas aí você vai mudando aqui também. Olha lá, ela varia ali, ó, o C, né? Varia aqui também o B. Então você pode fazer todas as variações possíveis aí de A, B e C. Para quem está vendo agora, né, é bem legal. Pode variar tudo ao mesmo tempo. Não sabia não, nem sabia que dava para fazer isso. Obrigado aí, Mari, pela ideia. Olha, obrigada. Achei interessante. Sim, porque a gente está vendo essas funções que o pessoal já, talvez, não era nenhuma novidade, mas quando a gente começa a perguntar, o que acontece se a base for negativa? O que acontece? A base negativa não pode, né? O que acontece quando o expoente é entre 0 e 1? E aí, geralmente, essas perguntinhas assim mais específicas deixa o pessoal assim, caramba, será que inverte? Como é que é essa situação? Então, é sempre bom a gente rever, tá? Então, vimos exponenciais, log. A gente vai andar mais um pouquinho, então. Vamos pegar aqui, voltar para o nosso PowerPoint. Só um minutinho, por favor. E aí, pessoal, GeoGebra, usem, abusem aí, façam as questões também com o GeoGebra, tá? Para que vocês fiquem craques com as funções, né? Para não chegar lá na frente e o pessoal ficar um pouco assustado. Vamos lá, vamos pegar aqui o nosso PowerPoint. Agora, já vimos exponenciais, né? Trigonométricas. Alguém lembra o que está faltando? Alguma função que a gente ainda não falou? Alguém quer dar um chute aí? Rende bastante meme aí do nosso famoso Facebook. Trigonométrico? Trigonométrico. Isso aí. Falta a nossa função trigonométrica. E antes da trigonométrica, eu já vou adiantar só mais um pouquinho aqui. Falar um pouquinho mais sobre mais exemplos das exponenciais, tá? Não tá aparecendo para vocês não, né? Eu tô falando aqui. Dei mole. Calma aí. Visualizar. Tela cheia. Parar a apresentação. Enquanto a gente está colocando aqui, a Letícia foi dar um mergulho. Voltar. Uma janela. Aí, compartilhar. Deve estar aparecendo para vocês aí a nossa função exponencial definições, tá? Então,
Vou mandar para vocês esse slide também, mais alguns exemplos, né? Algumas aplicações, novamente, o A maior que zero, rival diferente de zero. Se está entre 0 e 1, estritamente crescente, estritamente decrescente, maior do que 1, estritamente crescente. E se for menos x, ao contrário, né? A elevado a menos x, o A entre 0 e 1, ele vai ser estritamente crescente, maior do que 1, estritamente decrescente, tá? O domínio da função, elas são os números reais, você pode colocar qualquer x aí. E a imagem, obviamente, né, a gente não consegue ter nenhum número negativo, não existe y negativo. Então são os reais, são os reais não negativos, inclusive não nulos, né? Qual é o x que eu posso colocar para dar zero? Não tem como. Então, as propriedades que eu falei para os senhores. Mais um pouquinho do número exponencial, né? Aí, claro, depois que fizeram essa abordagem do número exponencial, aí vem, né, a parte matemática e tenta deduzir, tenta encontrar um número por várias outras operações. Aqui, como vocês estão vendo, vocês conseguem ver o meu mouse? Sim, dá para ver. Então, aqui como vocês estão vendo, a gente vai observar uma das partes da matéria, que é o limite. Você também pode encontrar o número exponencial por meio desse limite aqui, né? Fazendo 1 mais 1 sobre x elevado a x, fazendo x tendendo ao infinito. A gente vai ver isso mais à frente, que é uma das outras demonstrações capazes de mostrar que esse vale 2,71. Mas o que vocês têm que entender é que o número ele surgiu com a ideia de calcular, né, a área sobre a curva 1 sobre x entre 1 até x. Então, a área de 1 sobre x vamos supor aqui, entre 1 até 2, né, vai ser o quê? 2,71. A área de 1 sobre x entre 2 até 3 vai ser também 2,71. Essa área é sempre a mesma, tá bom? Claro que aí com os limites a gente também pode encontrar o pelo cálculo do limite. Aí os exemplos de uso, né? Já não é na nossa área, mas para vocês verem mais uma aplicação, utilizado na área da economia, juros compostos, crescimento populacional, olha só, N0 vezes E elevado a KT. A gente vai ver na parte final do curso das modelagens que se eu tenho crescimento exponencial, ele vai ser sempre da forma constante, né, que é o N0, que justamente é o número inicial, por isso que tem um zero ali, que é o número inicial, vezes um E elevado a KT. O K nós chamamos constante de crescimento ou decrescimento, né? Se for positivo é crescimento, se for negativo é decrescimento. E o T justamente é o nosso tempo. Então, N0 vezes E elevado a KT, ela vai crescer ou decrescer de acordo com o nosso K. Inclusive, podem colocar aí no GeoGebra, depois da aula ou no final de semana, coloca assim, o N de T, que seria o seu Y, igual, aí você coloca um N0, sei lá, coloca 10, vezes E elevado a KT. Aí você escreve A vezes X, né, no GeoGebra. Escreve Y igual a 3 vezes E elevado a vezes X. E vai variando o A, pessoal. Vai vendo o que acontece quando você vai mudando o A. Bota o A acima de 0, depois você bota o A abaixo de 0. Vê o que acontece. Vocês vão ver que quando for 3 vezes E elevado a, por exemplo, 50x, ele vai ser crescente. E 3 vezes E elevado a menos 50x vai ser o decrescente. É sempre dessa forma. No caso também, essa aqui também é interessante que vocês coloquem lá, o crescimento populacional logístico, né? Uma população constituída inicialmente de N0 indivíduos, ela pode ser modelada como crescente e limitada. Lembra das nossas funções limitadas? Professor, por que o crescimento populacional é limitado? É limitado, aluno, porque a gente não tem uma fauna e flora infinita, a gente não tem recursos naturais infinitos, né? A gente precisa se alimentar, então não tem comida para todos. A comida, ela não, se ninguém plantar, se ninguém se preocupar com o meio ambiente, não tem comida para sempre, né? Não tem recursos naturais, não tem carvão, petróleo para sempre. Então a gente tem diversas variáveis que limitam a nossa função. Então aqui é um exemplo. Ela é limitada devido a recursos naturais disponíveis. Então a gente modela ela em qualquer instante como N0P sobre esse carinha daí. Botem, por favor, no GeoGebra para vocês observarem o que acontece. Professor, mas quem eu coloco como N0, quem eu coloco como P, quem eu coloco como K? Vai chutando, aluno. Coloca N0 10.
né? O P, coloca também uma constante para o P, 30, né? P menos 30, 30 menos 10, 20. E o K você coloca no seu GeoGebra como A. Faz lá um menos A vezes X, né? O T é o X. Menos A vezes X. E vai variando. Você vai ver o que vai acontecer com o nosso desculpa, crescimento ou decrescimento populacional. Tá bom? Nesse nosso caso aqui, tá? É um crescimento populacional do tipo justamente crescente e limitada. Então, eu vou ligar aqui minha câmera para vocês verem a função da câmera. Tá? A função, no nosso caso, ela... Eu liguei, mas não... Então, apareceu. Ela vai ter um limite aqui, tá bom? A função ela vai crescer exponencialmente, só que ela vai chegar aqui e ela vai estagnar. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui. Desenho. Parar. Ferramentas. Comentário. Não, vou ter que fazer assim. Uma janela. Acho que assim todos conseguem ver. E eu consigo desenhar também. Olha aqui, por favor. Nesse nosso caso aqui, a função limitada crescente, ela vai ser dessa forma. Aqui é o seu x, né, no GeoGebra x, aqui no na nossa vida real o tempo, tá? E o meu y aqui no seu GeoGebra é o y, lá na nossa vida real é o número de pessoas, n de t, tá? Reparem o que, quando o meu t for zero, e elevado a menos zero vai dar quanto, pessoal? E elevado a menos zero é 1 sobre e elevado a zero, que dá 1 sobre 1, que dá 1. Beleza, pessoal, dá 1. Teremos, então, n0p sobre n0 mais p menos n0 vezes 1. Então, vai dar p menos n0. Então, n0 mais p menos n0. Quanto dá isso aqui? Corta, 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 dá n0. Você vê que é justamente feito para que no início a minha população seja um n0. É zero, professor? Não, pode ser o que você quiser aqui. Pode ser aqui. Opa. Pode ser esse carinha daqui como n0. É o meu n0. E aí o que vai acontecer? A gente vai ver com o limite, quando o meu tempo vai crescendo, 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 ó, meu tempo vai crescer, concorda? T igual a 1, 2, 3, 4, é o x, x igual a 1, 2, 3. Quando ele for muito grande, e elevado a menos 1 milhão é igual a 1 sobre e elevado a 1 milhão. Isso aqui, pessoal, é muito próximo de zero, tá? Se isso aqui é muito próximo de zero, esse cara aqui acabou. E eu simplifico n0 com n0, só me resta o p. Então, P é justamente o seu limitante. Tá? O P é o limitante. Aqui é o P e aqui é o seu N0. Aí o seu gráfico ele vai ficar assim, ele vai tender a se aproximar do seu N0. Vai subindo, só que ele não chega lá, né? Ele vai fazer algo assim. Tá? Então, essa é uma função limitada. Vou fazer de novo aqui, ó. Algo desse tipo, onde o limite dela é o P. Ela nunca atinge o P, justamente porque não é zero. Ela tende a zero, né? Eu tenho um número que é maior do que 1 milhão. Então, eu posso ir aumentando quantas vezes eu quiser. Ela tende lá no infinito a esse limite P aqui, mas não chega no P nunca. Tá? E no início eu tenho N0. Ok? Então, é uma outra de vocês.
é uma outra abordagem, gente, que talvez vocês não tinham visto ainda, ligando, né, a matemática com a parte de modelagem populacional. Ok? Então, esse aqui é um novo exemplo. Testem, por gentileza, aí no GeoGebra e fiquem variando o parâmetro K, o parâmetro N0, o parâmetro P e ver o que acontece. Isso é muito importante para desenvolver o seu raciocínio de modelagem. Decaimento radioativo, né? Muito utilizado. Reparem que eu falei aqui, crescimento é elevado a mais kT. Decrescimento ou decaimento é elevado a menos kT. E aí, um crescimento limitado, eu coloco menos kT numa divisão, no denominador. Tá? Então, isso aí sempre se repete. Se fosse um decrescimento ilimitado, pessoal, como é que eu faria? Pensem aí depois, tentem fazer, vocês viram aqui que aqui é um crescimento limitado. Tentem depois fazer no GeoGebra um decrescimento limitado, algo que faça assim. Vejam se vocês vão conseguir. Professor, posso ter também um crescimento e um decrescimento limitado? Pode. Tentem fazer também no GeoGebra. Ó, eu posso ter um limite aqui e um limite aqui. A função ela cresce, decresce e chega aqui. Pode acontecer também, tá bom? Ou ela cresce para cá, um outro exemplo, né? Ela cresce para cá, chega aqui e volta. Eu posso ter uma função limitada superiormente e inferiormente, tá? Que nós já vimos também. Decaimento radioativo. Aqui alguns exercícios que eu falei para vocês, né? Analisar o comportamento quando A é maior que 1, né? Quando A está entre 0 e 1. Esboçar o gráfico. Para vocês, tem bastante coisa aqui para treinar com os monitores, pessoal. Esboçar o gráfico de 2 elevado a x, 2 elevado a menos x. Depois, para quem quiser demonstrar aí o cálculo do 2,71718, né? Utilizando esses caras. Isso aqui é o que? A ideia desse exercício proposto. Primeiro faz o n igual a 1. 1 mais 1 sobre 1 elevado a 1. Depois faz 1 mais 1 sobre 10 elevado a 10. Faz na calculadora. 1, não é para somar não, faz esse, tá? Depois faz esse. Depois faz 1 mais 1 sobre 100 elevado a 100. Aí depois você pega e faz 1 mais 1 sobre 1 milhão, 10 a sexta, elevado a 1 milhão. Vê o que acontece. Você primeiro anota esse resultado daqui. Depois anota o resultado desse daqui. Anota o resultado desse. E depois desse. Vê que o número ele vai acontecer algo assim. 3. Depois você vai calcular, vai achar um 2,9. Depois você vai fazer um 2,75. Depois vai aparecer 2,72. Vai ser 2,719. Aí depois 2,7185. Reparem que conforme você vai aumentando as bases, 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, você vai se aproximando cada vez mais do número 2,7184 e assim sucessivamente. Tá? Vocês vão ver intuitivamente a ideia do limite, que é um dos tópicos do nosso curso. Tá? Não deixem de fazer isso não, pessoal. É muito interessante. Faz junto aí com os colegas, com os monitores, porque desenvolve o raciocínio matemático nessa parte da matéria. Questões para simplificar as expressões. Isso vai ser muito útil em limite, né? Quando vamos calcular limite de funções, uma das abordagens, um dos raciocínios necessários é que os senhores trabalhem as funções. Então, saber Brio-Ruffini, que eu vou falar para vocês o que é o Brio-Ruffini, saber simplificar equações. Então, vamos ter equações com os exponenciais, né? Isso é importante. Aqui, ó, reparem só, temos o quadrado da soma e o quadrado da diferença, com uma constante multiplicada. Então, teremos aqui, ó, 1 sobre 2, e multiplica e elevado a x, mais e elevado a menos x. Isso aqui é ao quadrado, né? E aí temos duas propriedades aqui, ó, lembra? A, B
ao quadrado, lembra que era A ao quadrado vezes B ao quadrado? Então aqui é 1 sobre 2 ao quadrado, que dá 1/4, vezes E elevado a x mais E elevado a menos x ao quadrado. E aqui é o produto notável, né? Então temos aqui 1/4. Quadrado de E elevado a x é uma outra propriedade, E elevado a 2x, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quanto é que é E elevado a x vezes E elevado a menos x? Dá E elevado a x menos x, que dá E elevado a 0, que dá 1. Então aqui vai dar mais 2. Mais o quadrado do segundo. E elevado a menos x ao quadrado. E elevado a menos 2x. Né? Isso tudo, né, pessoal, menos essa parte daqui. Então façam com calma, por favor, e quebrem a cabeça aí para tentar resolver, tá? Aqui eu vou fazer um parênteses, né? Isso aqui vai ser muito útil para funções hiperbólicas. Professor, só tem letra aí. É só É. letra. É meio confuso, né? Mas então, Mari, é para já ficar acostumado com isso, porque vai piorar um pouco com os limites, tá? Surgirão mais letras. Então, já para o pessoal ficar vacinado com relação a isso. E falando em vacinado, pessoal, hoje a gente não está com a presença de uma das alunas, porque ela foi se vacinar hoje. Ela falou comigo. Então, tomara que ela fique bem aí, passe rápido os efeitos colaterais. Tenho certeza que na segunda ela vai assistir a sala porque está gravada. Então, fica aí nossos parabéns pela motivação de se vacinar. Vamos lá, continuando aqui, ó, o nosso 7º exercício, encontrar agora os zeros da função. Né? O que é encontrar o zero? É fazer x vezes E elevado a menos x, menos E elevado a menos x, igual a zero. Qual é o x que eu posso colocar aqui, aqui e aqui, para que o meu y dê zero? Ficou mais complicado, né, gente? Tá? O caldo ficou um pouquinho mais grosso. Mas, por favor, procurem os monitores e façam isso com eles. Aí o exemplo das nossas bactérias, né? O exemplo da população em milhões. Aqui, olha só, reparem. Esse carinha daqui está muito parecido com esse nosso carinha daqui. Reparem como as funções elas tendem ao mesmo modelo. Eu tenho um E elevado a menos alguma coisa, tá? Eu tenho aqui uma constante em cima e algo aqui embaixo somando. Vamos olhar lá. Eu tenho um E elevado a menos alguma coisa. Eu tenho uma constante aqui em cima, um número aqui embaixo somando, e eu tenho uma constante multiplicando E. Olha aqui a constante multiplicando E. P menos N0. Professor, é sempre P menos N0? Não, aluno. Dependendo da sua abordagem, vai ser um valor diferente. Tá? Mas a ideia é a mesma. Uma constante dividido por uma constante somando outra coisa, e essa outra coisa tem uma constante multiplicando por uma exponencial negativa. É sempre a mesma modelagem. Bom, então tá aqui. Estimem a população após 1 ano, 20, 50. É para fazer, pessoal, não é para deixar aí no e-mail guardado sem abrir, não. Faz porque vai ser lucrativo no futuro. Acredita em mim. Tá? Falamos das funções log, novamente, né? O inverso da função exponencial é a função logarítmica, e a função exponencial é o inverso da logarítmica, assim como a logarítmica é o inverso da exponencial. Ok? Alguns casos, né, na base 3, na base 1000, na base 100. Algumas relações, né, log de A na base A elevado a x é o próprio x, porque isso aqui é igual a x vezes o log de A. Log de A na base A elevado a quanto que dá A? Só pode ser 1, então isso aqui dá 1. Por isso que deu x. Tá bom? A elevado ao log de x na base A. Lembra que a gente corta, né? Vai ser o próprio x. Algumas outras propriedades. Log de AB é o log de A mais log de B. Não confundam. Log de A sobre B é o log de A menos o log de B. Log de A elevado a B é B log de A.
Falei para vocês, né, que na base 10, nós geralmente, nós apagamos a nossa base. E quando a base é o número E, o número de neperiano, a gente coloca como o nosso LN. Mais exercícios, pessoal. Log de 8 na base 2, por que dá 3? Porque 2 ao cubo dá 8. Agora o log de 5 na base 25. Eu tenho que fazer o quê para aqui? 25 elevado a quanto que dê 5? Pô, professor, se eu fizer 1 já vai dar 25. Se eu fizer 2 vai dar 25 ao quadrado. Então, aluno, tem que ser um expoente fracionário, né? Porque a raiz de 25 é 25 elevado a meio. E aí, ó, eu sei que vai dar 5. Ah, como é que eu ia pensar nisso? Pois é, como é que eu ia pensar nisso? Log de 1 sobre 100 na base 10, pessoal. Como é que a gente faz? Então, isso tudo para vocês darem uma olhada aí, uma reforçada. Calcular os seguintes logaritmos, tá? Determinar o domínio e a imagem, esboçar esses gráficos, calcular as relações entre funções logarítmicas e exponencial. Aí vimos também as nossas equações com os expoentes e as nossas equações com os logs. Professor, muita coisa, né? Sim, é muita coisa. Mudança de base, eu tenho um log na base A, quero botar na base B, o que eu faço? Eu faço uma divisão, e em cima eu faço log de x sobre a base que eu quero, que é a base B, e embaixo eu faço log da base antiga sobre a base nova. Então, log, aqui, olhem por favor, log de 40 na base 30. Quero colocar o log de 40 na base 30 na base 122, professor. Então, é log de 40 na base 122, dividido pelo log de 30 na base 122, tá? Você coloca as bases novas, e aqui você coloca o que tinha antes. O 40 vem para cá, o 30 vem para cá. Aí tá a mudança de base. Mudar, ó, o log de 10 na base 5 para a base... Aqui, enquanto uma expressão na base E, então mudar o log de 10 na base 5 para a base E. O que eu faço? Faço o log de 10 na base E, ln de 10, log de 5 na base E, ln de 5. E as aplicações, mais algumas aplicações das escalas, né? Além o exemplo clássico do início do curso que o Farina deu, da escala decibel, né? Que é uma medida de intensidade sonora, a gente pega aqui a intensidade do som e a intensidade do som do menor som audível, né? Ah, se eu estou falando dos seres humanos, tantos hertz, né? 10 hertz. Se estou falando de um morcego, tantos hertz. Então você pega lá a intensidade do menor som audível para o humano, 10 hertz. A intensidade do som, que agora eu medi com o meu decibelímetro aqui. Eu coloquei aqui. 10 log disso, multiplico por 10 e eu tenho a magnitude em dB. Ah, eu achei 3 dB. Então agora vocês sabem, quando você tem lá, o som deu um nível de 10 decibéis. Então 10 decibéis foi porque você pegou 10, multiplicou por um log, onde você mediu a intensidade do som e dividiu por uma referência que é o menor som audível. Aí você teve a escala em decibel. E aí a famosa versão brasileira é Herbert Richards, né? A famosa escala Richter, que não é o Richards da nossa dublagem. É uma escala sísmica, né, de terremotos, tremores, que determina a energia liberada por um terremoto. 3.2 na escala Richter. O que significa isso? Ele pegou, né, 2/3, multiplicou por um log da energia do movimento das placas tectônicas e dividiu pela energia liberada em um terremoto muito fraco. Reparem que é sempre o real sobre uma tabela, né, um tabelado. Eu pego aqui, no caso, um terremoto muito fraco. E nesse caso daqui, eu pego aqui um som muito fraco, um som que o menor som que eu consigo escutar. E aqui seria o menor terremoto que provavelmente causa, né, um impacto para os seres humanos. Sempre está acontecendo terremoto, pessoal. As placas tectônicas estão sempre se mexendo. Só que geralmente é muito fraquinho, né? Então a gente tem que colocar aqui um mínimo que cause alguma destruição considerável. Então aí temos a nossa escala Richter. Tá? E além disso, a gente também utiliza o log para trabalhar com números que variam em escalas muito grandes.
Né? Lembra daquele caso daqui, ó? Não sei se estava aqui nesse slide, mas nos casos onde, por exemplo, eu falei lá, o Felipe está trabalhando com um experimento que varia de hora em hora. Então é tranquilo eu colocar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas. Agora vamos supor que vocês estão trabalhando num experimento, né? Que a escala varia, vamos supor, de milhão em milhão. Então aqui são 10 a sexta, 10 a 12, 10 a 18. Vocês não vão conseguir botar isso num papel milimetrado, pessoal. Haja papel. E aí o que você faz? Você utiliza a escala logarítmica. Provavelmente vocês já viram isso. Na escala logarítmica, a gente pode até pedir para o André falar sobre isso. Né? Hoje tem monitoria dele, não tem? Ou hoje é da Gabi? Hoje não tem monitoria. Não, são as duas no quarto. Oi? Não te entendi, Ana. São as duas na quarta. Na quarta, entendi. Então, se vocês tiverem a curiosidade de escrever aí no Google de vocês, escala logarítmica, vocês vão ver que vai ser um gráfico desse tipo aqui, ó. Deixa eu pegar, né, uma foto, porque fica bem melhor para mostrar. Aqui, por exemplo, olha, se você tivesse o interesse, né, gente, de trabalhar, olha só esse número aqui, de 0,000001 até 10 milhões. Como é que você ia fazer isso? Você não tem como colocar isso no papel milimetrado. Um ponto ia ficar aqui, o segundo ponto ia ficar aqui, né? E não vale a pena. E aí, se você trabalhar com log, né, números logarítmicos, no caso, os nossos números variariam de menos 12 até 10. Vou mostrar para vocês aqui em termos para a apresentação, em termos de gráfico. Vamos colocar aqui um gráfico. Escala logarítmica. Letícia, essa tua chuva aí de Angra tá vindo aqui, hein, que tá trovejando aqui em casa. Se assoprou e chegou aqui a chuva. Tô abrindo aqui a escala para mostrar para vocês, pessoal. Cara, tem que achar uma escala que tem uma definição legal, né? Porque senão não ajuda. Aqui, achei uma legal. Plantilha escala logarítmica em espanhol. Período de retorno. Isso aqui já serve. Abrir a imagem de uma nova guia. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Uma guia. Vê se aparece para vocês, pessoal. Alguém já viu algum gráfico desse tipo? Não. Pois é. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Reparem o seguinte. Professor, mas como assim? Do 1 para o 12 é um tamanho. Do 2 para o 3 é um outro tamanho. Do 3 para o 4, do 5 para o 6,
do 7 para o 8, do 8 para o 9, do 9 para o 10. Como é que do 1 para o 2 mede um negócio e do 9 para o 10 mede o outro? Porque aqui nós estamos em log, pessoal. A cada tamanho aqui, lembra o que acontecia quando você fazia A ao quadrado, depois você fazia A a 100, A a 1 milhão? Lembra que ficava cada vez mais íngreme? É justamente isso aqui. Tá? Você está colocando aqui potências de 10. Então, esse 1 seria 10 a 0, o 2 seria 10 a 1, o 3 seria 10 a 2, até chegar no 10. Quando chega no 10, você reinicia, né? Então, você multiplica agora por 20. 2 vezes 10, 2 vezes 100, 2 vezes 1000. Aí chegou aqui, ó, no 3, 3 vezes 10, 3 vezes 100, 3 vezes 1000. A sua escala ela pode ser logarítmica, tá? Tanto no x, que é o caso aqui, quanto no y, que também é esse caso. Ó. 1000 tem um tamanho, 1000 a 2000. De 2000 a 3000 tem outro tamanho. De 3000 a 4000 é outro tamanho. Até chegar ali, ó, no nosso caso aqui, no 10.000, né? Começou no 1000 e foi até o 10.000. Depois você vê que ele reinicia. Reparem que as linhas elas vão ficando cada vez mais próximas umas das outras. Professor, mas para que diabos eu vou usar isso? Então vamos lá, pessoal. Vou mostrar aqui, ó, para a gente finalizar nossa aula, uma coisa que você já deve ter ouvido falar, que é o coronavírus. E olha só por que é importante da gente estudar um pouco da matemática, né? Porque no início, vou colocar aqui uma guia, e aí fica registrado, vai estar gravado, né? Como é que eu pego isso aqui? Abrir a imagem, uma nova guia. Quando tudo começou, pessoal, a gente estava trabalhando com a escala linear, né? E aí o pessoal falou que, olha só, janeiro de 2000, 20 de janeiro, né? Acho que aqui não tem nenhum ano. Mas 20 de janeiro parecia inofensivo, né? Aí você estava trabalhando na escala linear porque eram poucos pontos. Os casos foram aumentando, e aí trabalhando com a escala linear, continuando trabalhando com a escala linear, estava parecendo ele inofensivo, né? Já tinha muitos casos. Só que se você trabalhar, você já tem uma visão que há um crescimento exponencial, é um vírus, era uma epidemia, virou uma pandemia. Brasil, mundo inteiro. Vamos trabalhar com escala logarítmica? Olha o que acontece, né? Desde o primeiro ponto você já vê que é um crescimento absurdamente alto, tá bom? Então, para quem nunca viu isso ou não sabe, vai olhar para o primeiro gráfico e vai falar que realmente, cara, isso aí é uma gripe, uma influenza, pô, tá crescendo muito pouquinho. E aí, não, mas a gente tem uma ideia de logarítmico, né? Um crescimento exponencial, um crescimento íngreme. E aí, quando você começa a plotar ele na escala logarítmica, você vê, de fato, o problema, a problemática por trás disso. Tá? Então, acho que não tem exemplo melhor do que a gente está vivendo agora para mostrar isso do log e do exponencial. Esse segundo gráfico, ele é justamente o que nós acabamos de ver. A escala logarítmica no eixo do tempo, tá bom? No eixo do y ele continua sendo linear, mas no eixo do tempo a gente coloca aí em log, tá? Eu não conseguiria trazer um exemplo melhor do que esse para a gente finalizar a parte de escalas exponenciais. Tá bom, gente? Deixa eu parar de compartilhar aqui. E aí, por isso a importância da vacinação, que a nossa aluna foi se vacinar hoje novamente. Parabéns pela vacina. Quando ela assistir a gravação, vai ficar contente. Mas ficou alguma dúvida, então, com relação a logs e exponenciais, logarítmicos exponenciais, equações exponenciais? Vocês vão receber 3 arquivos agora. Ó. A aula passada que eu não mandei, essa aula em PDF, tá bom? Mas a terceira parte que vai ser justamente esses slides dos logs com os exercícios. Então, foi a aula passada, a aula de hoje e esse PDF com os exercícios de log. Tá bom?
3 PDFs. E é coisa pra caramba, pessoal. A gente avançou exponencialmente na matéria. Não tinha muita coisa, parecia tranquilo. E agora vocês estão, alguns, né, revendo matérias que já tinham visto, outros estão vendo pela primeira vez. Mas para os dois grupos, quem já viu e sabia, ou pensava que sabia, vocês estão vendo que temos novidades aí, né? Escala logarítmica. Todo mundo sabia o que era log, mas não sabia o que era escala. Todo mundo sabia o que era um A elevado a x, mas quando eu perguntei o que era A elevado a x e A elevado a menos x, o pessoal foi uma novidade, né? O que era estritamente crescente, estritamente decrescente. Então, para os dois grupos aí, para quem é novidade, para quem não é novidade, cai dentro desses 3 PDFs, porque a gente tem que começar a partir de limites bem nivelado. E aí, na segunda-feira, como o João Pedro Freixeiro falou conosco, nós terminaremos a nossa revisão de parte de pré-cálculo falando sobre as funções trigonométricas, tá? Que é mais uma parte complicada também para quem nunca viu. Mas a gente começa do zero e vai explicar passo a passo seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Tá? E claro, arco seno, arco cosseno, arco tangente, arco cossecante, arco secante e arco cotangente. A gente vai ver tudo isso aí na segunda-feira que vem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por mim tá tranquilo, professor. Ótimo, ótimo. Então tá, gente. Obrigado aí pela presença. Maria Clara, pode parar a gravação, por favor. Deixa eu ver